pessoal, sejam todos bem-vindos. Esta semana nosso conteúdo é de sociologia. Nós falaremos sobre o liberalismo. Aguardem, volto já. Bom, eu costumo dizer que fica mais fácil aprender o conteúdo quando, ao invés de tentar decorar recortes, a gente entende o processo. Então, nós estamos falando de um processo que começa lá no Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural foi muito importante, por quê? Porque aos poucos ele começou a fazer com que as pessoas entendessem que a fé não poderia estar no centro de tudo. Não é? Então, depois do Renascimento Cultural, outro movimento muito importante para que as pessoas conseguissem enxergar o mundo voltado para o próprio mundo, o mundo com os pés no chão, foi o Iluminismo. O Iluminismo, como o próprio nome já diz, ele fala sobre a questão das luzes da razão. Então era o momento de deixar que aquelas ideias ligadas à religião, que dificultavam a pesquisa, dificultavam a ciência, que dificultavam a fluidez política, essas ideias precisavam ser deixadas de lado. E o Iluminismo fez com que tudo isso voltasse a ser discutido. Eram ideias que campeavam as artes, as ciências, não é? As letras. O Iluminismo foi um movimento extremamente abrangente nesse sentido e fez com que as pessoas começassem a abrir a mente, iluminar a cabeça, iluminar as ideias. Bom, e que período é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando de um período onde aconteceram muitas revoluções. A Guerra dos 100 Anos, nós tivemos a Revolução Francesa. E se vocês observarem, foi nesse período em que o povo começou a querer a ter mais influência política. É um período onde as pessoas começam a se ver como indivíduos, né? Então, aquela ideia de um governante só, de dar as ordens, de se meter em tua vida, de dizer o que você tinha que fazer, esse período agora vai ter que ser deixado um pouquinho de lado, vai ter que ser rediscutido. Então, uma das coisas que fez com que isso ganhasse força foi o liberalismo. Vamos tentar entender o que foi o liberalismo a partir do entendimento da palavra. Então, a palavra liberal vem de menor exigência do rigor na disciplina e maior disponibilidade para o diálogo. Mas também pode ser entendido como o quê? Atividade de médicos, dentistas, advogados e outros quando trabalham por conta própria. Nós chamamos de profissional liberal aquele cara que não tem patrão, aquele indivíduo que faz o seu horário, que tem flexibilidade no seu horário. Então ele, de certa forma, pode abrir a hora que convém, fechar o estabelecimento a hora que convém. É alguém que está disposto a negociar certas situações. A gente costuma dizer que aqueles pais que costumam ser mais condescendentes com algumas ideias, com alguns comportamentos, são mais liberais, né? Então, a ideia de liberal vem justamente disso, de ter uma menor exigência, de tanto rigor. E o liberalismo político, que é justamente isso que nós estamos falando. Então, em economia, filosofia e sociologia, nós dizemos que o liberalismo é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Coercitiva quer dizer aquela coisa imposta, aquelas sanções que te impedem de agir de certa forma. E também pode ser visto como qualidade ou caráter do que é liberal, do que se funda ou do que se segue a doutrina do liberalismo, ou do que tem e denota largueza de espírito. Então, isso aqui, ele coloca em outras palavras aquilo que eu falei. Um sujeito liberal é alguém que deixa seguir, deixa passar. Vamos falar sobre isso um pouquinho já já. Bom, veremos agora alguns indivíduos
que se destacaram tanto no liberalismo político como no liberalismo econômico, que não é nosso foco no momento, mas a gente mesmo assim vai falar. No período dos séculos 17 a 19, nós podemos destacar Locke, Montesquieu, Kant, Humboldt, Benjamin Constant, Stuart Mill e Tocqueville. Esses caras aqui foram muito importantes pelo que escreveram, pelo que deixaram como legado o seu pensamento ligados à questão do liberalismo político. O liberalismo econômico, é bom que a gente entenda, viu, pessoal? Existe aí diferença. O liberalismo, e dentro do liberalismo existe o liberalismo econômico, né? E outros liberalismos, outras ideias. O que interessa a nós aqui, por enquanto, é entender o que seria o termo liberalismo e dentro do liberalismo político. O que era que o liberalismo político preconizava? O que era que se pensava? O que era que se dizia? O Estado deveria ser laico e não intervencionista, ou seja, era o momento em que a igreja ficaria de lado. A igreja funcionaria para ajudar espiritualmente os indivíduos, mas não se meteria mais nem na vida particular do cara. Agora era hora de se valorizar mais o ser como indivíduo, né? E o Estado também não ia se meter, inclusive principalmente nas questões econômicas, né? Nós vamos falar mais sobre isso quando focarmos sobre o liberalismo econômico. Então, o liberalismo defendia também a separação entre o que é público e privado, o que é do Estado e o que é do indivíduo, onde é que o Estado, como é que o Estado, até onde o Estado pode se envolver em tua vida, né? O fortalecimento do parlamento e o voto como livre consentimento do cidadão. Eu vou votar livremente, sem ser forçado por ninguém. O equilíbrio entre os três poderes, onde todos os poderes são livres para agir como é certo, só que não são tão livres assim, porque cada um desses poderes, de certa forma, vai observar o outro, vai limitar o outro. E o que são os três poderes? O executivo pode ser hoje representado entre nós, entre o prefeito, o governador e o presidente. O poder legislativo entre os vereadores, os deputados e os senadores. E o poder judiciário, os juízes, os desembargadores, o ministro da Justiça e todo esse pessoal, toda a justiça em si, que toma conta, que observa todos os outros poderes. O princípio da legalidade, onde ninguém é mais importante que a lei, ninguém é mais importante do que a lei que é colocada lá. A ideia do habeas corpus, que diz que nenhum indivíduo pode ser visto como culpado até que seja provado isso. Isso é muito importante, né? Porque antigamente o cara dizia que o outro cometeu um crime, o rei poderia dizer e prenderia o camarada e sancionaria, colocaria uma pena dura para ele, sem que ele pudesse se defender. Então essa lei do habeas corpus é muito importante, porque até então ninguém pode ser considerado culpado até que se prove. A Declaração dos Direitos Individuais e a lógica do mercado, aquela coisa que eu falei anteriormente, do deixa seguir, deixa passar, do laissez-faire, laissez-passer, né? Onde a lei da oferta e da procura é importante. Então, essas são as bases do que nós chamamos de liberalismo. Esses são os principais pontos do liberalismo. Após a Revolução Industrial, no século XVIII, o liberalismo expandiu-se como capitalismo industrial, com a implantação do sistema fabril e o aumento da produção, que trouxe complexidade para as relações. O Estado liberal, ele apresentava-se como um papel guardião da ordem e não cabe a ele intervir nas relações entre indivíduos. Então, o que eu te vendo, o que eu te compro, o que eu faço da minha vida, o Estado não se mete. O Estado agora passa a ser aquele provedor da segurança, ou seja, de situações que são básicas. Anteriormente, não. O Estado não se mete mais em minha vida particular. Então, politicamente, o Estado liberal fundamenta-se na ideia de soberania popular, onde todo o poder vem do povo. Aquilo que o povo escolhe, aquilo que o povo quer,
é o que vai funcionar. Então, essas são as bases do Estado liberal criado pelo liberalismo que nós estamos falando. Tá certo? Então, na próxima aula, nós falaremos sobre o capitalismo como doutrina. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula curtinha de hoje. É importante que vocês entendam essas definições. É importante que vocês entendam o processo que a gente vem fazendo, falando sobre política, né? E chegamos à ideia do Estado liberal, do liberalismo político, onde o homem começa a criar a ideia de cidadania novamente. Tá certo? Então, tchau e até a próxima semana.